Como é que vai, meus alunos e minhas alunas? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as relações de igualdade e equivalência. Essa breve aula sobre matemática, nós vamos estudar um pouquinho da habilidade que explora as operações que mantêm a igualdade, tudo bem? É uma disciplina muito tranquila, não tem muita dificuldade, e eu acredito que você, prestando atenção na aula, vai conseguir compreender tranquilamente, ok? Vou esticar aqui o slide e vamos começar a nossa apresentação. Bom, o que é igualdade, professor? Igualdade é aquele conceito que dois lados de uma expressão, ela tem o mesmo valor. Por exemplo, se eu tenho de um lado de uma balança 8, do outro lado, ela também precisa ter 8 para manter o equilíbrio. Então, igualdade é manter algo equilibrado, igual, tudo bem? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma igualdade, se você colocar o sinal de igual, a ideia da igualdade, ela não significa que seja totalmente idêntico, mas significa que tenha o mesmo peso. Então, as relações matemáticas em igualdade, elas vão trazer para nós essas possibilidades de nós entendermos algumas coisas, como elas funcionam na relação, especialmente quando nós estamos fazendo contas de adição, de subtração, e também quando nós estamos observando resultados iguais, mesmo quando os pesos são diferentes. Por exemplo, eu tenho 8 de um lado e do outro lado eu tenho 3 mais 5. As somas são diferentes, mas o resultado da operação ela é igual. Tudo bem? Então, pensar um pouquinho sobre essa ideia da relação da igualdade é pensar num equilíbrio. Nós aplicamos essas operações matemáticas na adição, na subtração, na multiplicação e também na divisão. Bom, o que significa dizer, então, que uma conta está certa? Se duas contas diferentes elas têm o mesmo resultado, o que isso quer dizer? Olha, a gente precisa prestar atenção nesse símbolo que é o símbolo de igual. O que esse sinal quer dizer? Esse sinal de igualdade representa um equilíbrio. Por isso que eu coloquei a imagem dessa balança, porque uma balança com pesos iguais dos dois lados. Bom, vamos pensar, por exemplo, no número 5. O 5 ele é igual a 5, mas o 5 também pode ser igual a 2 mais 3. Olha, o 4 vezes 2 ele é igual a 8, mas ele também pode ser igual a 10 menos 2. Tudo bem? Então, são essas relações de igualdade que nós precisamos observar. Por exemplo, de um lado da balança eu tenho 5 bolinhas. Do outro lado eu tenho 3 mais 2, que também dá 5. Então, essa balança ela fica equilibrada. Se eu coloco numa balança 10 de um lado e do outro lado eu coloco 5 mais 5, que também é 10, há uma relação de igualdade. Há uma relação simbiótica ali naquele lugar de igualdade, porque de um lado eu tenho 10 e do outro lado eu também tenho 10. Apenas eu mudei a maneira de escrever. Então, a igualdade ela pode ser mantida se fizermos a mesma operação dos dois lados, tudo bem? Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. E 10 menos 2 também é igual a 8. Então, é uma relação que pode ser mantida, é uma relação de igualdade que nós observamos nessa tabela e nessa balança, tá bom? Agora, a gente precisa pensar também na questão de manter o equilíbrio numa adição e numa subtração. Por exemplo, o 5, ele é igual a 5, né? Quando eu tenho 5 bolas de um lado, eu preciso também ter 5 do outro lado. Agora, essa maneira de nós termos os 5 de um lado e 5 de outro
não precisa necessariamente ser igual. Por quê? Porque eu posso ter, igual essa foto está representada, 4 de um lado, que tenha um peso, e depois eu posso ter 3 de outro lado, que tem o mesmo peso, e ela vai equilibrar a balança. Tá bom? Então, a ideia que eu preciso pensar é o seguinte: para manter o equilíbrio, eu preciso ter, na adição, as somas iguais. Então, se 5 mais 3 é igual a 8, 4 mais 4 também vai ser igual a 8. Na subtração, eu tenho 10 igual a 10, ou seja, 10 menos 4 é igual a 6, que é a mesma coisa que 4 menos, ou melhor, 10 menos 4. Bom, então de um lado eu tenho 10 menos 4, que é igual a 6, do outro lado eu também tenho 10 menos 4, que é igual a 6. Então há uma relação de subtração ou uma relação de adição. Para você entender de forma tranquila, é só pensar o seguinte: eu preciso manter o equilíbrio. Eu preciso colocar o mesmo valor de um lado e o mesmo valor de outro lado. Essa multiplicação e essa divisão também é a mesma coisa. Olha, o que é o 7? 7 é igual a 7. O 7 vezes 2 é igual a 14, que é igual a 7 mais 7. Então, eu tenho 14 de um lado e 14 do outro. Da divisão, por exemplo, 12 é igual a 12. 12 dividido para 3 é igual a 4, que é a mesma coisa do que 4 mais 4 e mais 4. Então, na multiplicação e na divisão, a mesma divisão de igualdade, elas devem acontecer para manter o equilíbrio dos dois lados da balança. Tudo bem? Nós vamos ver vários exemplos em sala de aula sobre essa relação de igualdade de equilíbrio, então fique tranquilo em relação a isso. Bom, nas operações, por exemplo, de adição, eu já expliquei para você que se você quer resultado igual a 5, você pode colocar 5 inteiro de um lado e 3 mais 2 do outro lado. Na subtração, se eu quero achar o 7, eu posso ter 10 unidades e tirar 3, que vai dar o 7. Se na multiplicação eu quero achar o 20, então eu preciso colocar do outro lado da multiplicação o 20 também. Ok? Olha só, nós temos aqui um pequeno probleminha para resolver. Eu quero saber qual o valor adicionando ao número 5 que eu encontro o 12. Como que eu consigo fazer essa operação? Aqui, nesse probleminha, ele quer saber qual o número adicionado mais 5 dá 12. Eu posso fazer o contrário, a relação de igualdade ao contrário, pegar o 12 e diminuir 5. 12 diminuindo 5, nós teremos 7. Ou seja, 7 mais 5 é igual a 12. Tudo bem? Então, na adição, eu consigo encontrar o resultado e na subtração, eu também consigo encontrar o resultado. Olha lá, o resultado é igual a 7. Bom, qual foi a nossa ideia na breve aula de hoje? Foi representar um pouco a questão do equilíbrio entre os dois valores, especialmente nas adições, nas subtrações, nas multiplicações, porque esses conceitos, eles nos ajudam a resolver as equações. Bom, esses conceitos, eles vão nos ensinar a resolver algumas relações matemáticas no nosso dia a dia. Eu preciso lembrar o quê? Que a igualdade é como uma balança. Os dois lados precisam ter o mesmo valor. Então, nós podemos somar, podemos subtrair, multiplicar ou dividir, desde que façamos a mesma coisa nos dois lados. Tá bom? Então, essa é a nossa reflexão, o nosso resumo sobre a aula de hoje, para pensarmos um pouquinho sobre a construção da relação de igualdade que nós temos na matemática.
Agora, para fixarmos ainda mais as nossas relações de igualdade, eu preciso relembrar o seguinte: essa ideia é importante, o sinal de igual. Então, vou voltar aqui na primeira imagem para você reforçar essa questão. A relação de igualdade, ela é representada pelo sinal de igual, tá bom? Então, de um lado, eu tenho um valor, e esse valor pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, independente do valor que eu tenho de um lado. Do outro lado, para essa balança ficar igual, eu preciso alcançar o mesmo valor. Então, mais uma vez, um outro exemplo para tentar deixar cada vez mais claro. Se eu tenho 10 de um lado, do outro lado eu também preciso ter 10. Agora, eu posso ter 5 mais 5, que é igual a 10. Eu também posso ter 2 vezes 5, que é igual a 10. Eu também posso ter 3 mais 3 mais 4, que é igual a 10. Bom, então as relações de igualdade são relações que mantêm o equilíbrio, que mantêm o mesmo valor, que mantêm a mesma possibilidade de igualdade. É só pensarmos nessa ideia da balança. Só pensarmos nessa ideia que dá o resultado final. Eu preciso encontrar o resultado final do mesmo valor que eu tenho de um lado da balança e que eu tenho do outro lado da balança. Mesmo que para isso eu precise de diferentes caminhos para chegar no mesmo lugar. Por exemplo, vamos pensar no número 8. Eu tenho o número 8 de um lado da balança. As possibilidades de nós, pelo outro lado da balança, chegarmos nesse número 8. Quais são? Bom, eu posso fazer 2 mais 6, que é igual a 8. Eu posso fazer 10 menos 2, que também vai ser igual a 8. Eu posso fazer 4 vezes 2, que também vai ser igual a 8. Eu posso fazer 16 dividido por 2, que também é igual a 8. Observe que todas essas contas, elas chegam no resultado 8. Então, isso mostra uma relação de igualdade entre essas diferentes operações, mas o resultado é igual. Tudo bem? Ah, professor, por que a igualdade é importante na matemática? Bom, ela nos ajuda a resolver problemas. Quando nós vemos o sinal de igual, sabemos que precisamos encontrar um valor que deixe os dois lados equilibrados. Ela também permite compararmos quantidades, porque nos ajuda a saber se os dois grupos têm a mesma quantidade ou se as duas contas dão o mesmo resultado. E ela é a base para a gente começar a pensar em contas e possibilidades mais difíceis. Tá? Em problemas matemáticos mais avançados, esse conceito de igualdade ele é fundamental para entender como as equações funcionam. Mas o resumo do resumo é o seguinte: toda vez que vocês virem o sinal de igual, lembre da balança equilibrada, tá bom? Ele está mostrando que tudo que está de um lado tem que ser exatamente o mesmo valor que está do outro lado. Isso é o valor da igualdade, das relações de igualdade na matemática. Em sala, vamos pensar mais possibilidades, novos exemplos, novas atividades para fixarmos ainda mais essas ideias e essas operações. Tudo bem?